história de hoje eu vou contar uma história verdadeira. Algumas pessoas não acreditam em história de lobisomem, mas aconteceu com meu pai. Isso na época que ele era rapaz ainda, não era casado, né? Que ele contava as histórias para nós. Aqui no caminho que a gente vai para Hidrolândia, aqui perto daqui, tem um riacho chamado Riacho Maracajá. Aí o pessoal naquela época, quando ia para casa dos amigos, né? Morava longe um do outro, gostava de ir à noite. Aí eles gostavam de andar com uns canivetezinhos, umas faquinhas assim desse tamanho. Tá pegando aí o tamanho da faca? Essas canivetezinhas. Todo dia eles iam à noite eles levavam, né? Aí, quando o pai estava vindo de volta, ele disse que não lembra a hora, mas deveria ser depois de 10 horas, que normalmente naquele tempo, o pessoal ficava na casa dos amigos até máximo 10 horas da noite, né? Aí ele disse que quando chegou ali no Maracajá, ele sentiu um arrepio. Ele sentiu aquele arrepio, ele já imaginou. O pessoal naquela época já tinha visto, tinha bastante história de acontecimento de cara brigar com lobisomem, né? Aí ele já apontou logo a mão na faca aqui, arrastou a faca. Quando ele olhou pro lado, ele viu o bichão. Aí o bicho partiu pra cima dele, segundo ele contando, né? Aí ele disse que jogava a faca no bicho pra todo lado assim, o bicho saltava de lado e sempre tentando pegar na cara dele. E ele jogava a faca, o bicho vinha e saltava de lado, ele também era ligeiro, né? O rapaz era novo ainda, era esperto. E jogava a faca. Ele disse que ficou um bom tempo nessa briga com esse bicho. Aí quando ele deu assim uma afastada assim, que sem querer ele arrastou o facão assim na pedra, né? Lá é uma parte cheia de pedra. Quando arrastou assim, que faiscou fogo. Aí quando faiscou fogo, não sei se é porque o bicho não gosta de luz, não sei porquê, ou barulho. Ele disse que ele pulou a cerca. Naquela época, o pessoal fazia cerca aqui na região, era cerca de madeira, né? Não era que nem hoje, cerca de arame. Cerca de mais ou menos quase 2 metros de altura. Ele disse que o bicho pulou pro outro lado assim da cerca e saiu. Ele dizendo né? Que só escutava era como se o bicho estivesse comendo pedra, mastigando pedra. E ele com a faca na mão aqui, ele não sabia se, assim, não tomou coragem para ir embora, porque não queria dar as costas, né? E foi andando tipo de frente pro bicho. Ele vendo o bicho dentro do mato, que a lua tava, se eu não me engano, ele falou que a lua tava clara. Mas dava pra ver o bicho, né? Que ele lutou com o bicho. Aí ele foi andando no pé da cerca e o bichão do lado. Os olhos, ele disse que os olhos chega a brilhar. E ele andando assim, até que chegou, andou uma distância boa. Aí o bicho foi desistiu dele. Aí desistiu e voltou. Aí ele veio até em casa, olhando direto para todo lado com a faca na mão. Quando chegou em casa, que ele disse que depois que passou o medo, né? Porque uma situação dessa, quem é o cabo que não vai ter medo, né? Pode ser o caboclo mais valente, mais corajoso tiver, ele nessa hora ele sente medo. Ele encara, mas sente medo, né? Aí quando ele chegou em casa, disse que ele começou a sentir, né? O fedor, disse que era um fedor tão grande que a roupa dele, ele deu para a mãe dele lavar. Depois no dia, ele lavou várias vezes com sabão e a caatinga não saiu Aí é uma caatinga muito forte, né? Diz que a caatinga do lobisomem é forte demais. Aí tem outros casos também de história de lobisomem aqui na nossa região aqui, inclusive com meu pai mesmo. Só que dessa vez o bicho não brigou com ele, né? Ele disse que conhecia um cara, aí o cara era suspeito que o cara virava lobisomem. Aí o cara perguntou assim pra ele: rapaz, e tu não tem medo de essas andadas assim de noite, se encontrar com um lobisomem não? Aí ele falou assim, ó, aí mostrou a pequena que ele usava, né? Pequenininha assim. O que eu tenho pra ele? Aí o cara, pois um dia o bicho vai te encontrar ali. Mostra aqui, essa parte que eu vou mostrar aqui, ó. Na direção, vê se consegue pegar onde tem aquela estrada lá, que a gente pega só aquele cantinho daquela estrada. Consegue pegar? Dá um zoom aí pra ver. Pois é, pode voltar. Aquela parte lá pra cá dele tem um açude. Nessa época, meu pai disse que não tinha açude ainda, era só a grota, né? O riacho, né? E de lá assim tinha, não sei se era um pé de oiticica, uma coisa assim. Aí o cara falou, pai, por tal dia vai um te encontrar na hora que tu vier naquele dia. Pois pode vir. Aí ele disse que quando chegou ali, chegou bem debaixo perto da árvore lá mesmo, ele disse que o bicho acompanhou ele. Só que o bicho não, o lobisomem no caso, que era este cara que falou pra ele, né? O bicho não queria brigar com ele, só queria testar pra ver se ele realmente tinha coragem mesmo. Aí ele com a facona na mão, aí o bicho só andou assim uns passos dentro do mato assim, rodeando ele.
e ele com a faca na mão. Aí o bicho abandonou ele. O bicho viu que ele tinha coragem mesmo, só queria testar. Aí essa foi a história de lobisomem, futuramente terá outras. Algumas das que eu sei, que eu ainda vou contar, essas eu não sei se é verdade. Pô, o pessoal conta, pode ser que seja, não seja verdadeira, né? Mas essa daqui é verdadeira porque eu acredito que meu pai era um homem sério, ele não era homem de mentir. Inclusive eu tenho até um tio que já foi mordido por um lobisomem também. O irmão dele, que era outro homem sério também, que não gostava de mentira. Este foi a história de hoje. Tá valendo.